A audiência pública em Autazes debate sobre a lei federal que regulamenta o transporte de animais no estado. Deputado Orlando Cidade critica a burocracia na emissão de licenças ambientais no Amazonas. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver moradores de Urucurituba participam de audiência sobre a construção de ponte que deve ligar o município a Maués. E ainda, conselheiros do TCE apresentam na Assembleia o projeto de lei para o reajuste automático de salários dos servidores. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, terça-feira, dia 15 de abril de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Uma audiência pública em Autazes discutiu pontos da lei federal que regulamenta o transporte de animais. Os pecuaristas da região estariam atuando na clandestinidade, já que o órgão responsável pela emissão do documento que autoriza este trânsito não teria condições de atender a demanda. O Ministério da Agricultura prevê no decreto número 5.741, de 30 de março de 2006, a fiscalização do trânsito de animais. Seja qual for a via, a apresentação de documentação é obrigatória. A regulamentação oficial é a Guia de Trânsito Animal, que contém as informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como a finalidade do deslocamento. E no Amazonas, o regime de cheia dos rios obriga que pecuaristas de tempos em tempos transfiram o rebanho das áreas de várzeas para a terra firme. Em Autazes, distante 108 quilômetros da capital, a obrigatoriedade da emissão da Guia de Trânsito Animal está prejudicando os produtores. Isso porque o município, além de possuir grande extensão territorial, tem o maior rebanho de gado do estado e apenas um escritório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. O GTA, que é a Guia de Transporte Animal, ela é dada para você fazer qualquer tipo de transporte do gado. Se um gado nasce, você tem que vir até a sede do município. Se esse gado morre por algum tipo de doença, ou até mesmo por fato de afogamento, você tem que vir aqui. Se você precisa matar um gado para você se alimentar lá no interior, você tem que vir aqui. E tendo em vista que o município de Autazes é um município muito extenso. Tem pessoas que estão, produtores que estão aqui, que tiveram mais de 5 horas no voador. Você imagina você ter 5 horas você sentado no voador e a despesa que tem para você matar um animal, não é? Fica inviável, está inviabilizando a estrutura da cadeia do leite do município de Autazes. Na audiência pública, o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas destacou a necessidade de flexibilização da legislação. O estado do Amazonas possui peculiaridades que precisam ser levadas em conta para não prejudicar a economia local. A discussão é justamente como nós podemos viabilizar condições, soluções para que esse pecuarista, esse produtor que está longe da sede do município, longe do escritório da DAF, ele possa ter mecanismos de cumprir a legislação sem ser penalizado, de deixar de movimentar o seu rebanho. Segundo o diretor da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, Sérgio Muniz, as demandas dos pecuaristas serão levadas ao governo do estado para a intermediação junto à bancada federal. A gente ouviu, a demanda dos pecuaristas, a gente é sensível à causa, e vamos procurar, dentro da nossa possibilidade, fazer os encaminhamentos aí, levar adiante as discussões, inclusive, para mim flexibilizar, eu preciso ter autorizado pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão que normatiza toda essa política de defesa agropecuária, e nós vamos fazer de tudo para que nenhuma dos questionamentos aqui feitos fiquem sem resposta. Representando a Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Adjilto Afonso destacou a importância da busca de uma resolução rápida para a questão. Autazes é um município que pertence à região metropolitana, que tem aí a maior bacia leiteira do estado, onde nós temos uma cooperativa que já de laticínio, isso é importante.
temos aí um rebanho um rebanho grande e que precisa de uma atenção especial. De acordo com a última edição do Censo Agropecuária do Brasil, Altazes possui a maior produção de leite de búfala do país, com 1,7 milhões de litros de leite produzidos em 2006. O deputado Orlando Cidade, do PTN, em discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, criticou a burocracia na emissão de licenças ambientais no estado. O parlamentar destacou ainda o desenvolvimento econômico no Amazonas com a inauguração de portos nos municípios. Segundo o deputado Orlando Cidade, é preciso registrar o avanço no interior do estado, com a construção dos portos, sobretudo com o trabalho do governo federal, que aponta a inauguração de 47 portos no interior do Amazonas. Outro assunto abordado pelo deputado Orlando Cidade foi sobre o Plano Safra 2014, voltado para o estado do Amazonas, que, de acordo com ele, é uma proposta política do Executivo em desenvolver as atividades voltadas ao setor primário, seja através do extrativismo, piscicultura ou pecuária. Mas, de acordo com o parlamentar, existe um gargalo para o desenvolvimento desses segmentos, que são as licenças ambientais. Esse órgão ambiental, que hoje é dirigido pelo IPAAM, dificulta muito a vida do produtor, principalmente do produtor familiar, que para obter créditos precisa da licença ambiental. Prazo máximo de 60 dias para a sua instalação. Hoje, geralmente, passa 1 ano, 2 anos para sair uma licença de instalação junto ao IPAAM. Os deputados Tony Medeiros e José Ricardo fizeram a parte ao discurso do deputado Orlando Cidade, concordando com a demora em liberar as licenças. De acordo com os parlamentares, em outros órgãos, se consegue esses documentos em um prazo de 6 meses. O Estado ele destina apenas 0,7% do seu orçamento para o setor primário. E o setor primário é justamente uma alternativa econômica viável de desenvolvimento para o Estado do Amazonas. E é justamente por isso que nós propomos a esta casa a criação desta frente parlamentar para desenvolver políticas públicas e, dessa forma, desenvolver também o setor primário do Estado do Amazonas. Eu apresentei dias atrás a proposta para que a gente comece um ciclo de debates, Assembleia Legislativa promova, exatamente para começar com a sociedade, aí não é o governador na cabeça dele, mas um debate com a sociedade, setor empresarial, todos os setores, a universidade, setores de pesquisa, que a gente discuta os caminhos para o Amazonas. O deputado pelo PROS, Sidney Leite, cobrou na manhã de ontem, segunda-feira, a realização de concurso público no Amazonas para a área de educação. Em audiência no município de Maués, outros temas foram colocados em pauta, como a falta de uma política diferenciada para os povos indígenas. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Sidney Leite, cobrou a realização de concurso público para os professores do Estado. De acordo com o parlamentar, é preciso desenvolver a carreira de magistério e incentivar o trabalho dos professores. Que a gente não possa efetivamente trabalhar pela consolidação da carreira do magistério e, com isso, também focar na questão da valorização dos trabalhadores da educação. Eu sou daqueles que entende que a política de reajuste do piso nacional dos professores deve permanecer do mesmo patamar do reajuste do Fundo de Valorização do Magistério. E entendo que este modelo é um modelo que busca resgatar tudo aquilo que, durante muitos anos, os trabalhadores da educação não tiveram oportunidade para fazer valer o seu esforço, a sua dedicação, bem como da sua importância e da motivação na questão do que tange a sua formação, para que ele possa desenvolver um bom trabalho e, com isso, poder melhorar o processo de ensino-aprendizado. No mês em que se comemora o Dia do Índio, Sidney Leite cobrou uma política diferenciada para a educação indígena. Eu quero aqui insistir da necessidade de nós termos um sistema de educação indígena para o nosso país. Nós não vamos avançar na questão da educação indígena enquanto nós não tivermos uma política diferenciada,
Nós não podemos tratar iguais os desiguais. Nós não podemos tratar da mesma forma a educação que é trabalhada para a população não indígena para a população indígena, principalmente no Estado, com características, peculiaridades e etnias muito distintas, com realidades significativas de diferença. Então, eu insisto nesse tema para que a gente possa avançar e ter a oportunidade de que a população indígena do Estado do Amazonas possa ser tratada como qualquer cidadão brasileiro, que tem direito à escola e a uma formação com projeto político-pedagógico definido. O parlamentar informou também que entrou em contato com o diretor da Vivo e enviou informação à Câmara de Monitoramento de Telefonia Móvel da Aleam para encaminhar denúncias da má prestação do serviço nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Maués. Durante sessão plenária, o deputado José Ricardo, do PT, rebateu críticas levantadas a respeito da administração do governo federal. O parlamentar apresentou dados do Produto Interno Bruto do país que apontam o crescimento do Brasil durante 2013. Durante sessão plenária desta segunda-feira, foram levantadas críticas com relação à atual administração do governo federal. O deputado José Ricardo, do PT, apresentou índices do desenvolvimento econômico do país. A pesquisa apontou que o Produto Interno Bruto do Japão cresceu 1,6%, já os Estados Unidos 1,9% e o Brasil apresentou um crescimento de 2,3%. O parlamentar disse que a pesquisa mostra que o país em 2013 esteve à frente de um dos países mais ricos, que é o Japão, e também da maior economia do mundo, os Estados Unidos. O Brasil está crescendo e muito bem, está aí o PIB, mas não quer muitas vezes comparar com outros países aí. O Estado não está se endividando de forma desorganizada, sem controle, em relação ao crescimento da economia, ao PIB. Portanto, são os dados que estão aí. José Ricardo destacou ainda melhorias na questão da inflação e dívida fiscal do Brasil em relação aos países desenvolvidos. E veja a seguir, conselheiros do TCE vêm à Assembleia Legislativa e apresentam um projeto de lei para reajuste automático de salários dos servidores. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183 4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense.
Estamos de volta com o programa Bom Dia. Careiro da Várzea, Barreirinha, Pauini e Presidente Figueiredo receberam a visita do deputado Tony Medeiros. Em diversos municípios, o parlamentar avaliou as dificuldades dos produtores rurais em se deslocarem por vicinais sem a pavimentação. Tony Medeiros visitou 4 municípios do interior do Amazonas na última semana, junto com o governador do estado, José Melo. Nos municípios do Careiro da Várzea e Barreirinha, participou da inauguração de portos e escolas e conheceu os projetos do governo para as localidades. Eu tive a oportunidade de acompanhar o governador José Melo na sua primeira viagem. Os problemas são geralmente os mesmos, a questão de vicinais, a questão do viário, a questão de algumas questões de saúde, de educação, do setor primário. Então, nós fizemos um relatório de acompanhamento, vamos apresentar todos os requerimentos necessários. No município de Pauini, constatou a situação de insegurança vivida pelos moradores da localidade e, em Presidente Figueiredo, as dificuldades dos produtores rurais que precisam se deslocar pelas vicinais que ainda não foram pavimentadas. Nos deixou bastante preocupada a questão da segurança em Pauini, quando a polícia tem 2 viaturas e essas viaturas não funcionam, e à noite foi suspenso a ronda da noite. Isso é preocupante, mas já conversamos com o comandante-geral da Polícia Militar, que está enviando 2 motos para Pauini dessa forma para amenizar o problema. Então, os problemas são muitos, mas eu tenho certeza que neste momento, com o governador que conhece o interior, que é o governador José Melo, nós vamos amenizar parte desses problemas. De acordo com o parlamentar, o governo do estado deverá realizar um pacote de obras no Careiro da Várzea e em Barreirinha, com pavimentações e construção de escolas. A deputada Conceição Sampaio usou a tribuna da Assembleia Legislativa para enfatizar a união dos prefeitos do Amazonas na busca de recursos para a estruturação dos municípios. De acordo com a deputada Conceição Sampaio, durante o encontro foi possível perceber a preocupação dos gestores com a escassez de recursos para executar obras e cumprir com o pagamento da folha do município. A parlamentar destacou a importância de acolher os prefeitos com as reivindicações trazidas do interior, pois os mesmos se preparam para uma grande movimentação em Brasília, uma marcha na tentativa de buscar repasses necessários para os municípios. A deputada Conceição Sampaio lembrou ainda que os municípios precisam cumprir o plano diretor, sendo que algumas cidades não possuem um planejamento, que é uma determinação do Ministério das Cidades, ou estão com os planos defasados e precisam de uma nova avaliação com a Câmara Municipal e a sociedade civil organizada. Então, os prefeitos estão buscando a possibilidade de um aumento nesse repasse e a gente quer aqui, acima de tudo, lembrar que hoje os municípios precisam cumprir o plano diretor. De acordo com o deputado Sidney Leite, é lamentável que os municípios passem por dificuldades, pois aqui mesmo, no Amazonas, muitos funcionários já foram dispensados. É que a grande maioria das políticas do governo federal, ela repassa a responsabilidade para o município. Se não, vejamos, pega aqui um programa, Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa do governo federal, mas quem tem a responsabilidade de cadastrar e manter o cadastro atualizado é o município. O veto total ao projeto que estabelece regras para a criação de municípios entra em pauta no Congresso hoje. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a aposentadoria especial para pescadores com mais de 25 anos de contribuição. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O Congresso se reúne nesta terça-feira para apreciar os vetos presidenciais. O primeiro item da pauta é o veto total ao projeto que estabelece regras para a criação de municípios. Um acordo pode viabilizar a votação. O argumento da presidente Dilma para vetar a proposta foi de que a criação de novas cidades pode gerar despesas sem criação de novas receitas, o que deve ter um impacto negativo na sustentabilidade fiscal e na estabilidade macroeconômica do país. O acordo entre governo e parlamentares resultou na apresentação, no fim do mês de março, de um novo projeto.
O texto da matéria apresenta incentivos de forma moderada à criação e desmembramento de municípios. O PL tramita na Comissão de Constituição e Justiça e teve parecer favorável do relator Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, e deve ser votado nesta semana. A expectativa é de que o veto possa ser mantido e a pauta do Congresso apreciada ainda nesta terça-feira. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou em turno suplementar um substitutivo que garante aposentadoria especial a pescadores com mais de 25 anos de contribuição previdenciária. A proposta também assegura que o período de defeso, quando a pesca fica suspensa para a garantia da reprodução das espécies, será contado como tempo de contribuição. O texto vai direto para a Câmara porque recebeu decisão terminativa na comissão, sem que houvesse recurso para a apreciação pelo plenário do Senado. E a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado instalou a Subcomissão Especial de Combate ao Tráfico Humano na Câmara Federal. A sugestão foi do deputado Paulderney Avelino, do Democratas. O parlamentar afirmou que tomar o ser humano como mercadoria e fazê-lo objeto de exploração é crime e deve ser combatido com ações de repressão e prevenção, além de ser garantido atendimento digno e eficaz às vítimas. O parlamentar cita uma estimativa do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, segundo a qual o tráfico de pessoas faz circular cerca de 32 bilhões de dólares ao ano. Paulderney lembra ainda que fraternidade e tráfico humano é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Começa a tramitar na Assembleia Legislativa projeto de lei para o reajuste automático de salário dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebeu nesta segunda-feira uma comitiva de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Durante a reunião, o grupo entregou o projeto de lei que trata sobre o reajuste automático de salário dos servidores do órgão. De acordo com a matéria, a data base para o aumento será o mês de junho. O presidente do TCE, Josué Filho, explica como deverá ser o reajuste. É o gatilho, vamos admitir que a gente chame de NPC e que ele seja em torno de 6,8. Só que ele não será mais solicitado, ele será um gatilho disparado automaticamente. Com a aprovação da proposta pelos deputados, o TCE seguirá o exemplo da Alean, que já pratica o reajuste automático anual do salário dos servidores, com base no índice inflacionário. Páscoa é o período em que os cristãos relembram a morte e ressurreição de Jesus. Todos os anos, em Manaus, o musical Paixão pela Vida reúne voluntários da Igreja Presbiteriana de Manaus para encenar o espetáculo que emociona por meio da dança, música e a história da vida de Cristo. Reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Neste período, muitos cristãos tentam passar a mensagem de diversas maneiras, seja por uma peça teatral, coral ou dança. Mas este grupo da Igreja Presbiteriana de Manaus faz diferente há pelo menos 40 anos. Eles unem todas essas artes em um único espetáculo chamado Paixão pela Vida. 340 bailarinos, atores, vocalistas e instrumentistas. Toda a apresentação é organizada e executada pelos próprios membros da igreja e por voluntários. Todos os integrantes da música, do teatro, da coreografia, o apoio, a cenografia, a equipe de apoio, técnica, todos são membros da igreja. Nós temos hoje pessoas que estão trabalhando conosco, que no último musical estavam assistindo. Então foram pessoas que foram tocadas, entenderam a mensagem e hoje estão apresentando, contando a história, estão sendo transformadas. São pelo menos 3 meses de ensaios para mostrar em 17 cenas os milagres, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo em 4 dias de apresentação. Dan Carvalho e Carla Carvalho, que interpretam Jesus e Maria há 19 anos, destacam a emoção em participar do musical. Com alegria que a gente interpreta esse papel do nosso Criador, né, que veio à Terra, né, viveu, morreu e ressuscitou. Bem antes do musical,
nós dos ensaios nós já estamos nos preparando, assim, o nosso espírito, lendo um pouco mais a Bíblia, até para quê? Para tentar entrar na história do que foi vivido na época, né? O que era Jesus, como é que ele era? A gente imagina como é que ele era. Será se ele era sério? Será se ele era meio calado? Será se ele era sorridente? Eu acho que ele era uma pessoa alegre. É uma honra, né? Porque é a serva do Senhor, a que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, né? Ela como uma mulher escolhida e foi assim agraciada por Deus para gerar o Filho de Deus, né? E o objetivo de todo este trabalho é mostrar a verdadeira Páscoa. Páscoa é passagem. Foi o que o Senhor Jesus fez, mostrando a passagem da morte para a vida com a sua morte e ressurreição. É exatamente isso. E o programa Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.